E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Prontos para mais uma aula? Conforme vocês já estão vendo aí na tela, então a aula de hoje vai ser sobre o sistema articular, tranquilo? Lembrando, eu sou o professor Rafael Varial e a aula é sobre anatomia humana, tá? Então vamos começar o sistema articular? Vamos falar sobre as articulações do corpo humano. Já quero começar fazendo um alerta sobre esse sistema. Há muita confusão entre classes de articulações e tipos de articulações. Vocês vão ver que nós vamos poder classificar as articulações e dentro das classes existem os respectivos tipos. E aí o que os meus alunos confundem muito e que eu já quero alertar vocês que estão assistindo esse vídeo. Não confundam classe com tipo, tá? Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta é em relação à quantidade de nomes esquisitos. Muitos termos, quase que a maioria dos termos que permeiam a anatomia humana, eles derivam de duas principais línguas, do grego e do latim. E aí nessa parte sobre o sistema articular tem muitas palavras derivadas do grego, então por isso que são palavras muito estranhas para a gente, tá? Então ficam aí esses dois alertas, tá? Não confundir classe com tipo e também os termos estranhos. Vocês vão se deparar com diversas palavras estranhas, derivadas do grego principalmente. Por isso que essas palavras são tão estranhas para a gente na língua portuguesa, ok? Vamos começar então. E aí já tem aqui já no início um slide falando sobre, deixa eu ver o que é aqui, sobre a etimologia. Etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras, né? E aí, olha como eu acabei de dizer, a palavra artrologia, que é um jeito que você tem também de chamar, de se referir ao sistema articular, essa palavra deriva do grego e é a conjunção de duas palavras. Olha, artro, que significa articulação, e logia, né, o sufixo logo, logos, quer dizer estudo ou razão. Então, em resumo, né, juntando as duas palavras, a gente obtém a palavra artrologia, que nada mais significa do que a ciência que estuda as articulações do corpo humano, ou o estudo das articulações do corpo humano, simplesmente. Tá legal? Então vamos começar nos primeiros passos, como eu sempre faço, né? Dando aí a explicação sobre a origem da palavra artrologia. Assim como também lá no sistema esquelético, você pode chamá-lo de osteologia, ou seja, o estudo dos ossos. No sistema muscular, que é o próximo depois desse, você pode chamar de miologia, o estudo dos músculos. Essas palavras todas derivam do grego, tá? Então, muitas vezes elas soam muito estranho para a gente. Bom, dada aqui a etimologia, vamos para a definição. O que é uma articulação? Vamos olhar aqui então comigo, olha. Eu vou mandar esse material para vocês, porque eu tive que manter o texto nesse slide, tá? Não pude deixar só em tópicos e aí com muito texto não dá para diminuir a letra, não dá para aumentar a letra, tá? Então a letra ficou um pouquinho reduzida, mas enfim, vocês vão poder ter acesso a esse material em breve, tá? Então olha lá, o que é articulação? Eu trouxe duas definições para mostrar para vocês o que é uma articulação. Então está dizendo aqui na primeira definição, a de cima, articulação é a união entre dois ou mais ossos, independente do grau de movimento permitido. Essa é a primeira definição. A segunda, logo abaixo, diz assim, ó, a articulação é a união ou conjunto de elementos duros e moles que conectam duas ou mais peças ósseas. Nessa hora, eu chamo os meus alunos para uma reflexão. O que eu costumo pedir? Analisem essas duas definições, vejam, percebam o que elas têm em comum e também o que tem de diferente, tá? Então vocês aí em casa assistindo o vídeo de posse desse slide, deem uma lida aí com calma então, como eu fiz agora, e analisem isso. É necessário fazer essa reflexão para a gente chegar a essas duas respostas. Vamos lá. Então, espero que vocês tenham feito já essa leitura. Vamos seguir, tá? Se for necessário, dá um pause no vídeo aí, faça a leitura e aí depois a gente segue aqui, tá? Depois você dá um play de novo para assistir o que eu vou dizer agora. Bom, o que elas têm em comum? As duas mencionam que para ser uma articulação é necessário ter duas ou mais peças ósseas ou dois ou mais ossos, dá no mesmo, tá? Então é isso que elas têm em comum.
Bom, o que tem de diferente na segunda, na de baixo? Na de baixo inclui elementos duros e moles, que é um a mais, né? Um algo a mais. Bom, elementos duros de uma articulação. Os ossos, obviamente. E quais são as partes moles de uma articulação? Cartilagens, ligamentos, membranas, até líquido a gente encontra em algumas articulações, até uma porção líquida também é encontrada em algumas articulações. Então, elementos duros são as peças ósseas e elementos moles são outras estruturas que também estão presentes nas articulações, mas que não são ossos. Tá legal? Então, isso é o que tem de diferente na segunda definição, na definição de baixo. Agora vamos para um ponto mais importante na definição superior, na de cima. Bom, no final da frase diz assim, ó, 2 ou mais ossos independente, olha aqui, ó, do grau de movimento permitido. Bom, e é essa hora que eu preciso que vocês realmente parem para pensar. Analisa assim, gente, olha só. Toda vez que a gente pensa numa articulação, veja se vocês concordam comigo, é automático, quando a gente fala ou pensa em articulação, é automático pensarmos em movimento. Concordam comigo? Pare aí para pensar, façam essa reflexão agora junto comigo. Se não tinham pensado nisso ainda, pensem agora, tá? De novo, é natural, quase que automático, quando a gente fala sobre articulações do corpo humano, obviamente, é natural pensarmos em movimento. Por que isso? Olha só, a gente tem acesso aqui, ó, visualmente, às articulações que se mexem, olha, nossas mãos, nossos dedos, nosso punho, os nossos braços, membros superiores, né? Olha, pescoço. A gente pensa na articulação já se mexendo, né? Para poder o quê? Comprovar a existência da articulação, o que a gente faz? A gente se mexe, tá? Mas olha o que diz a primeira definição no finalzinho. Para ser uma articulação é necessário ter 2 ou mais ossos, agora, olha, independente do grau de movimento permitido. Em outras palavras, não importa o quanto elas podem se mexer. Cara, ficou estranho isso, né? A mim, isso soou muito estranho no início, né? E aí eu fui investigar, como eu amo anatomia, lógico, né? Vocês já perceberam, então eu fui investigar, olha, o que tem aí de estranho nisso aí? Porque soou estranho para mim também, tá? Então, espero que para vocês também isso tenha soado estranho, já que está dizendo aqui, claro, isso não veio da minha cabeça, veio de um livro de anatomia, obviamente, está dizendo aqui que para ser uma articulação é necessário ter 2 ou mais ossos, mesmo que não haja movimento. Eu posso interpretar assim? Posso, mesmo que não haja movimento. E aí é que fica a dúvida na nossa cabeça nesse momento. Segura, tá? Guarda essa dúvida aí, não é a hora, não vou responder agora. Vamos responder isso juntos, vocês vão responder junto comigo já já. Antes, vamos ver quais são as funções das articulações. Está aqui, ó, no próximo slide. Ó. Bom, reparem que as funções estão aqui, são 3, tá? Primeira, movimento, é óbvio. É aquela função mais evidente, né? Aquela que primeiro vem à nossa cabeça. As articulações do corpo humano nos permitem realizar movimentos complexos. Ótimo. E também nos manter eretos, né? Claro, mesmo para ficar parado em pé, assim, ó, ereto, eu preciso das articulações, logicamente, tá? Movimento, então, é a primeira função e é aquela mais fácil de ser entendida, meio óbvio, né? Graças a elas, a gente movimenta o corpo. Perfeito? Beleza, vamos para a segunda, então, segunda função, desculpa. Plasticidade, que é o mesmo que dizer a acomodação de posturas. Graças também às articulações, é possível ficar parado em pé, deitado, sentado, em diversas posições diferentes. Percebam que para ficar parado em pé eu tenho que estender as minhas articulações, deixá-las esticadas, popularmente falando, né? E para sentar eu preciso flexionar as minhas articulações, ou seja, dobrá-las. Quando você senta, você dobra quadril e joelho, ok? E normalmente a gente também flexiona os
Cotovelos, né? Para poder sentar. A gente senta assim com os cotovelos flexionados. Ninguém senta assim esticadão, né? Tá? Então, percebam que mesmo parado, em pé ou sentado, a gente precisa das articulações, né? Elas proporcionam, então, a livre acomodação de posturas. A gente consegue colocar o corpo em diversas posições diferentes. Tranquilo? Ótimo, né? Então, vamos para a terceira e última função, crescimento. Essa talvez seja, vou sair aqui da frente para vocês verem aqui, ó, crescimento. Essa talvez seja uma das funções mais estranhas relacionadas às articulações. Eu acredito que a maioria não saiba dessa. As duas primeiras eu acredito que muita gente já sabia. Bom, crescimento. Em ossos longos, e aí vocês já sabem quais são esses ossos, porque viram isso lá no sistema esquelético. Então, em ossos longos, nas extremidades, há uma faixa de cartilagem chamada de disco epifisário ou zona de crescimento. Graças a esse pedaço de cartilagem presente próximo das extremidades dos ossos longos, é que esses ossos conseguem crescer, conseguem se desenvolver em comprimento, tá? Não em largura e espessura, mas em comprimento. Eles conseguem ficar maiores. Então, graças a esses discos de cartilagens, chamados de discos epifisários ou zona de crescimento, simplesmente, é que os nossos ossos longos crescem. Legal, né? Então, as articulações proporcionam crescimento. E aí, como assim? Como é que esse disco de cartilagem lá representa uma articulação? É simples. Esse pedaço de cartilagem está conectando duas partes do mesmo osso. A extremidade, que é a epífise, ao corpo, que é a diáfise. E por estar conectando duas partes do mesmo osso, considera-se isso uma articulação. Então, existem articulações entre partes do mesmo osso. E essas, especificamente essas, dos discos epifisários, proporcionam ainda crescimento aos ossos longos. Tá legal? Por isso que crescimento entra aqui como sendo uma das funções das articulações. Beleza, gente? Então, fechamos aqui as funções das articulações. Simples, né? Qualquer coisa, após assistirem o vídeo, me procurem lá para tirar dúvida, tá? Através do WhatsApp. Vamos para o próximo assunto. Classificação. Já falei logo no início, dei logo alerta, né? Existem classes e tipos de articulações. Para entender isso, é necessário fazer a seguinte análise inicial. Aqui, ó, nesse quadrado aqui superior. Bom, ali está o critério que foi adotado para classificar as articulações. Como assim? Poxa, pensa assim, gente, os anatomistas, né? Os primeiros anatomistas que fizeram essa classificação, eles pararam para analisar as articulações do corpo humano e aí chegaram às seguintes conclusões. Assim, eu fico conjecturando, né? Eu fico imaginando como que eles fizeram isso, tá? Então aí fica um pouquinho da liberdade que eu tenho de imaginar as coisas, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó, os caras lá analisando, né, um cadáver, obviamente, e aí chegaram à conclusão de que existem articulações do nosso corpo que se mexem livremente. E aí eles disseram assim, poxa, essas são as articulações móveis, tranquilo, né? Aquelas que se mexem livremente. Beleza, móveis. Analisando as demais, perceberam que algumas não se moviam, nada, estáticas. E aí pensaram, poxa, isso é uma articulação? Aí alguém deve ter lembrado, olha, para ser uma articulação é necessário ter 2 ou mais ossos. Tem? Tem. Então atende ao critério? Atende. Então é uma articulação. Aí o outro falou, pô, mas não está mexendo. Aí o outro falou, bom, mas é uma articulação. Entendeu? Então, se é uma articulação, como é que nós vamos classificar? Como imóveis, aquelas que não se mexem. Tranquilo? Eu imagino que tenha sido assim, uma discussão entre esses caras, né? Bom, então classificaram aquelas que não se mexiam como articulações, olha aqui, imóveis. Lógico, móveis, aquelas que se mexem. Imóveis, aquelas que não se mexem. Tranquilo, né? Mas tem uma no meio, tem um meio termo, tem um meio do caminho aí, que são aquelas, gente,
onde eu acredito que tenha gerado mais dúvida. Por quê? Elas se mexeram um pouquinho. Em algumas situações, esse movimento nem é percebido, né? Mas, enfim, se houve um movimento, mínimo que seja, não pode classificar como imóvel, porque mexeu um pouquinho. Mas também ficaria estranho classificar como livremente imóvel, não era nenhuma nem outra. E aí qual foi então a conclusão deles? Vamos então estabelecer o meio termo, tá? No meio do caminho então aí decidiram chamar de semi-móveis. Perfeito o nome, né? Aquelas que se mexem um pouco, tá? Muitas vezes, repetindo, esse movimento nem é percebido por nós, tá? Então, graças à mobilidade, olha isso, o critério foi esse, né? O quanto elas podem se mexer, chegou-se a 3, o que, gente? Chegou-se a 3 classes de articulações. Perfeito? Nós estamos classificando. Então, chegou-se a 3 classes. Maravilha, né? Ó, a classe das articulações imóveis, a classe das semimóveis e a terceira classe das articulações móveis. Então, quantas classes são? 3. Fácil assim? Não. Nem tão fácil assim. Esses não são os nomes das articulações, das classes de articulações. Então, vamos ver quais são os nomes. Está aqui, ó, no próximo. Vamos ver. Olha aqui. Os nomes são articulações imóveis ou fibrosas, articulações semimóveis ou cartilaginosas e articulações móveis ou sinoviais. Agora, gente, para chegar a esses 3 nomes aqui, né, foi necessário analisar qual era o tecido que estava entre os ossos, ou seja, o tecido interposto. Nas articulações imóveis, naquelas que não se mexem, o que há entre os ossos é uma fina camada de tecido fibroso. Beleza. O que há entre as articulações que se mexem um pouquinho, as semimóveis, é cartilagem. E o que há entre as articulações que se mexem livremente é um conjunto de elementos que se denomina sinoviais, que a gente chama de articulações sinoviais. E aí já eu mostro quais são os elementos que compõem as articulações sinoviais. Tá legal? Então, o outro critério foi tecido interposto. O primeiro critério foi mobilidade. O segundo critério foi tecido interposto. Maravilha? Vamos agora, então, aos nomes definitivos. Como é que nós vamos chamar, então, as articulações? Imóveis, semimóveis, imóveis. Nós vamos chamar assim, ó. Primeiro, bom, articulações fibrosas ou, olha aí, ó, sinartroses. Falei, né? São nomes do grego, são nomes esquisitos, tá? Então, as sinartroses são as articulações que não se mexem. Imóveis. Qual é o tecido que está entre os ossos? Tecido fibroso. Está aqui, ó, fibrosas ou o nome dela, denominação, são as sinartroses, beleza? Listado aqui embaixo, o que tem? Os tipos. Dentro dessa primeira classe há 3 tipos, as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. Olha aí os nomes do grego, né? São nomes complicados, gente, não tem para onde fugir, tá? Então, nessa primeira classe, na classe das sinartroses imóveis, há 3 tipos. Agora eu não estou falando mais de classe, e sim de tipos. Suturas, sindesmoses e gonfoses são os 3 tipos. Beleza? Vamos então conhecer esses 3 tipos. Primeiro, as suturas. E aí já pergunto para vocês, o que é suturar? Suturar não é costurar? Enfim, as suturas se assemelham a costuras, parecem costuras e são encontradas entre os ossos do crânio. Receberam o nome de sutura porque realmente se assemelham a costuras. Onde então podemos encontrar suturas entre os ossos do crânio? Fácil, né? Analisem aí essa imagem, vai lá.
Já sabem que essa minha saidinha estratégica é para beber água, né? Então tá certo. Suturas, então, foi primeiro tipo da primeira classe, né? Segundo tipo, sindesmoses. E aí ajuda um pouco fazermos uma análise sobre a palavra sindesmose. Aqui, ó, desmos significa faixa em grego. Então, nas articulações sindesmoses, os ossos são ligados, são unidos por uma faixa de tecido, que é chamada de membrana interóssea. Olha o nome, membrana interóssea, entre os ossos. E essas articulações sindesmoses aparecem em dois locais do nosso corpo. Aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula, na perna, e aqui, ó, entre o rádio e a ulna, no antebraço. Existe movimento entre esses? Não. Eles estão lá, um ao lado do outro, paralelos, parados, não há movimento entre esses ossos, pelo menos aqui na parte central deles, tá? Em um caso específico aqui no antebraço, ó, aqui nessa extremidade e na outra extremidade há movimento, tá? Mas essa articulação é classificada como sindesmose, analisando o meio ali, a parte chamada de diáfise desses ossos, tá legal? Então, onde ocorrem articulações sindesmoses, aquelas onde os ossos são ligados por uma faixa de tecido, ocorrem na perna, entre a tíbia e a fíbula, e ocorrem também no antebraço, entre o rádio e a ulna. Então, são as articulações rádio-ulnar e a articulação tibiofibular, tá legal? É só pegar os nomes dos ossos e você vai saber identificar aí a articulação tibiofibular, rádio-ulnar, tá legal? Então vamos agora. Terceiro e último tipo das que não se mexem, das imóveis, sinartroses. Articulações entre os dentes e os ossos onde eles estão fixados. Quais são os ossos onde se fixam os dentes? A mandíbula, aqui ó, na parte inferior, e os maxilares na parte superior. Então tá aqui. Os dentes fixados nos maxilares e os dentes fixados na mandíbula. Então as articulações do tipo gonfoses são aquelas encontradas entre os dentes e esses três ossos, os dois maxilares e a mandíbula. Legal? Há pequenas cavidades nesses ossos onde os dentes são inseridos. Essas pequenas cavidades são chamadas de alvéolos ou processos alveolares. Então, é lá nesses alvéolos desses três ossos que estão fixados os dentes. Tá legal? Então, a articulação entre os dentes e esses ossos é do tipo gonfose. Há movimento? Não. Então, são articulações imóveis. Qual é o nome, então, dessa classe? Sinartrose. Tá legal? Eu sei que no primeiro momento é uma grande quantidade de informação. São nomes diferentes e isso no início deixa todo mundo um pouco perdido mesmo, tá? Relaxa, vocês com calma, depois em casa, estudando, lendo aqui os slides, assistindo novamente o vídeo, vão poder entender isso facilmente. Tá legal? No primeiro momento, eu reconheço que é uma grande quantidade de informação e deixa qualquer um meio perdido, tá? Calma, vamos com calma. Vamos agora para a segunda classe, que é aquela onde as articulações se mexem só um pouquinho, que são as cartilaginosas, chamadas de anfiartroses. Ó, cartilaginosas ou anfiartroses. Anfiartrose é só um nome dado a elas, tá? Então, são aquelas articulações onde os ossos são ligados por um pedaço de cartilagem, tá legal? Quantos tipos estão listados aqui? 2. São as sincondroses e as sínfises. Então, há 2 tipos dentro dessa segunda classe. Tranquilo? Qual é a segunda classe? De novo, vamos reforçar isso juntos. Classe das semimóveis, chamadas de anfiartroses. Qual é o tecido que há entre esses ossos? Cartilagem. Então, por isso, são chamadas também de articulações cartilaginosas. Maravilha? Vamos então para o primeiro tipo.
Nas sincondroses, lembrando, os ossos são ligados por cartilagem. Então, onde são encontradas sincondroses? A palavra sincondrose, aqui ó, condros, quer dizer cartilagem em grego. Então, sempre que vocês virem esse nome, sincondrose, lembra sempre que condros significa cartilagem. E aí isso vai te ajudar muito na hora de identificar essas articulações. São aquelas onde os ossos são ligados por cartilagens. Maravilha. Aqui, ó, as costelas se articulam ao osso externo, formando o gradil costal, né? Então aqui as articulações externocostais são do tipo sincondrose, tá? Quando que ocorre movimento nessas articulações, gente? Simples, olha. Inspirando e expirando. Na respiração, todo mundo sabe que as costelas se movimentam um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, né? Abrem a caixa torácica, ok? Então, esse pequeno movimento foi identificado e aí, como era um movimento bem discreto, ela foi classificada como semimóvel, tá? Então, semimóvel, sincondrose. Articulações entre as costelas e o osso externo. São chamadas de articulações externocostais, tá? Costal vem de costelas. E aqui, qual é a outra articulação semimóvel? É aquela do movimento. É a articulação do disco epifisário ou da zona de crescimento. Percebam aqui, ó, uma parte desse osso está ligada a outra parte desse osso por uma faixa de tecido cartilaginoso. É o que está em azul aqui nessa imagem. Esse pedaço em azul é a cartilagem que faz esse osso crescer, que proporciona o crescimento desse osso. Tá? Ali, por exemplo, é um húmero, é um osso do braço, né? Um osso longo. E lembrando, os ossos longos crescem a partir dessas cartilagens que ficam próximas das epífises. Por isso, são chamados de discos epifisários. Tá legal? Então, qual é o movimento que ocorre aqui? É o crescimento do osso. O crescimento do osso é considerado um pequeno movimento desse próprio osso. Tá legal? Então, as sincondroses são encontradas nesses locais, em ossos longos e também entre as costelas e o osso externo. Tá legal? Vamos agora para o outro tipo de semimóvel, que são as sínfises. Olha aqui. As sínfises, então, são encontradas na nossa coluna. O que está entre as vértebras, que são os ossos da coluna, são discos de cartilagem. Vocês aprenderam isso lá no sistema esquelético, né? Então, esses discos de cartilagem conectam as peças ósseas que formam a nossa coluna, que são as nossas vértebras. Quando que ocorre o movimento aqui? Simples, né? Ao movimentar, ó, o nosso tronco, você está movimentando ligeiramente esses ossos da coluna. Tá legal? Olha aqui, ó, o outro exemplo da sínfise ocorre na união entre o pubis. Olha aqui, o pubis é a parte anterior do nosso quadril que fica para frente, lá onde também está o monte púbico, né? Região pubiana, onde estão os pelos pubianos. Todo mundo sabe que região é essa. Na palpação, você consegue sentir uma parte óssea bem próxima lá do seu órgão genital. Essa parte óssea, que fica logo acima do seu órgão genital, é a sínfise púbica, tá legal? Que é a união dos dois ossos pubis, chamados de pubis, que na verdade eles formam o osso do quadril, né? O ilíaco. Tá? Então tá aqui, ó, dentro do círculo, tá? Ressaltando que a sínfise púbica é essa aqui, dentro desse círculo. Aqui entre os ossos, vocês vão reparar aí depois na imagem, tem um pedaço de cartilagem unindo esses dois ossos. E agora a grande pergunta é: quando que ocorre movimento entre esses ossos? Pensa aí enquanto eu bebo água. Quem tem filhos, acho que já conseguiu responder essa questão. Durante o parto, tá? Essa é a resposta.
Então, durante o parto, esses ossos se separam. Olha que coisa incrível. Graças à ação de um hormônio, esses ossos se separam para permitir a passagem do feto. Maravilha, né? Para permitir o nascimento do bebê, então há um afastamento ali entre esses dois ossos. Esse afastamento foi considerado um movimento que esses ossos realizam, mas é um movimento discreto, só ocorre num período distinto. Então elas foram classificadas como semimóveis, e se tem cartilagem entre elas, entre os ossos, são chamadas de anfiartroses. Nome dessa articulação? Sínfise púbica. Tá legal? Nome dessa? Essa é a articulação entre as vértebras, tá? Ou intervertebrais, entre as vértebras da coluna. Tá legal? Bom, vamos então para a terceira e última classe. Como eu falei, essas são articulações mais complexas, tá aqui, ó, onde é necessário que haja um conjunto de elementos. Para uma articulação ser classificada como sinovial ou móvel, é necessário que ela tenha esse conjunto de elementos mostrados nesse slide. O que elas precisam ter, então? Vamos lá. Membrana sinovial, que produz um líquido chamado líquido sinovial, que lubrifica o interior dessa articulação. Bom, é necessário uma cavidade articular, geralmente essa cavidade ela é óssea também, né? Uma cavidade no osso, onde há também revestindo as duas extremidades desses ossos cartilagem, que é chamada de cartilagem articular, e esses dois ossos ficam ligados e ficam envolvidos por uma cápsula. Essa cápsula é um ligamento, é o principal ligamento dessas articulações, que é chamado de cápsula articular. Vai ficar tudo envolvido, tudo embalado. Imagina, dois ossos assim, ó, quase conectados, né? E aqui, ó, revestindo essas duas extremidades, um grande ligamento que é chamado de cápsula articular. Esse ligamento, ele é vedado, ele é fechado, tá? Então, dentro dele tem a membrana e tem a cartilagem. A membrana produz o líquido, né, que ajuda a lubrificar essas articulações e também oferece uma pressão para manter esses ossos afastados. Tá legal? Então, é uma pressão de um líquido chamada de hidrostática, né? A pressão hidrostática proporcionada pelo líquido sinovial ajuda a manter esses ossos afastados, para que não haja choque nem atrito entre eles. Então, olha só, observem o seguinte, gente. Se eu perguntar assim, quais são os elementos estruturais de uma articulação sinovial? Esses: membrana, líquido, cavidade articular, cartilagem articular e cápsula articular. Esses são os elementos estruturais de uma articulação sinovial, ou chamada também de diartrose, que são aquelas móveis, livremente móveis. Maravilha? Vamos aos tipos. E aí, gente, são 7, tá? Nas outras vocês viram a quantidade pequena de tipos, nessa são 7 tipos. Olha aí, olha os 7 tipos aqui, gente. Vou até sair da frente para vocês observarem aí os 7 tipos, tá? Olha, primeiro então, lá, ó. Primeiro tipo, esferoide ou cotílica. Segundo, trocoide ou pivô. Terceiro, gínglimo ou dobradiça. Quarto, condilar. 5. Quinto, né, na verdade, elipsoide. Sexto tipo, selar. Sétimo tipo, plana. Tá? Então estão aqui, gente, os 7 tipos de articulações sinoviais ou de artroses. Entre esses dois nomes, entre sinovial e diartrose, elas são muito mais conhecidas como sinoviais, tá? Do que por diartrose, ok? Então, articulações sinoviais, a gente tem, então, 7 tipos. Vamos começar um por um. Vamos lá. Deixa eu entrar na tela aqui, ó, articulações esferoides. E aí eu te pergunto, o que essa palavra lembra? Esferoide lembra?
Fácil, fácil, né? Esferoide lembra esfera. Então é o seguinte, nessas articulações, um dos ossos tem uma cabeça arredondada que lembra uma esfera. Por isso o nome esferoide, tá legal? Onde ocorrem articulações esferoides? No ombro e no quadril. Quais são os ossos envolvidos? O húmero e a escápula, o fêmur e o ilíaco. Para formar a articulação do quadril, fêmur e ilíaco. Para formar a articulação do ombro, húmero e escápula. Tá legal? É necessário uma cavidade e a tal cabeça, que lembra uma bola, lembra uma esfera. E aí ocorre, então, dessa forma, a articulação entre esses dois ossos. Tá legal? São só esses dois locais? Sim. Então, no ombro e no quadril. Os nomes dessas articulações é que são complicados, tá? Vou ver se eu coloco na descrição do vídeo aí para vocês depois lerem, tá? Não tem aqui no slide. Ombro é chamado de glenohumeral e o quadril é chamado de coxofemoral, tá? Vou colocar esses nomes lá na descrição do vídeo porque não tem aqui, tá legal, gente? Que às vezes só falando, né, fica difícil de entender, tá? Então eu vou colocar lá. Tudo bem, então, sobre esse primeiro tipo? Espero que sim. Vamos para o segundo. Segundo tipo de articulação sinovial, trocoide ou pivô. Olha que interessante. Pivô. O movimento em pivô é aquele, olha, de rotação em torno de um eixo. É um movimento de rotação em torno de um eixo. Então, pivô é isso. O movimento em pivô é isso. Onde ocorre, então, essas articulações trocoides ou em pivô no nosso corpo? Simples. Em dois locais. Olha, entre aqui, ó, o rádio e a ulna, no punho, né, próximo do punho. E aqui também, ó, entre a primeira e a segunda vértebras cervicais, atlas e axis. Tá? Então, olha só, quando que ocorre o movimento aqui? No pescoço, gente, assim, ó, girando o pescoço para dizer não. Então, ocorre um movimento de rotação. E aqui, entre rádio e ulna, é quando a gente faz isso, ó, esse gesto, ó, palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Então, supinação e pronação são esses movimentos, tá? Então, ocorre rotação aqui, ó, da cabeça da ulna, a seta está indicando, ó, que a ulna gira, e aqui está indicando também, ó, que o atlas vai girar dentro desse eixo formado pelo dente do axis, que é a C2, né? A segunda vértebra cervical. Lembrando os nomes, C1, atlas, C2, axis. Tá legal? E aí, nomes dessas articulações. Mais uma vez, vou colocar lá na descrição do vídeo. Essa aqui do pescoço é a articulação atlantoaxial e essa aqui é a articulação radioulnar distal. Lembra do conceito de distal? Mais distante do tronco, né? Se é perto do punho, é distal. Ah, mas na articulação radioulnar proximal, que é no cotovelo, também ocorre? Também, tá? Ó, também ocorre quando a gente faz a rotação aqui, tá? Então, ocorre tanto na parte proximal quanto na parte distal da mesma articulação radioulnar, tá? Embora aqui nessa imagem só esteja aparecendo a parte proximal, tá legal? Vamos então para o próximo tipo. Gínglio ou dobradiça, ainda estou falando sobre as articulações móveis, ok? Articulações sinoviais, esse é o terceiro tipo, gínglio ou dobradiça. Movimento de dobradiça é o quê? Flexão, extensão, né? Onde ocorre isso? Cotovelo. Se eu fizer assim, ó, não parece que é igual uma porta, dobradiça de porta. Agora, se eu fizer assim, olha como fica parecido com uma porta, ó, abrindo e fechando a porta, olha. Então, o cotovelo é um belo exemplo de articulação em dobradiça. Tá aqui, ó, essa imagem aqui do cotovelo. Também, ó, olha aqui, ó, entre as falanges, ó, dos dedos, também ocorre dobradiça. Tá vendo, ó? Para flexionar os dedos,
também o movimento é de flexão e extensão, tá? Então ocorre em dobradiça no cotovelo e entre as falanges. O nome do cotovelo é cotovelo mesmo, tá? Aí nesse caso simplificaram, deixaram a gente na boa, né? Só com cotovelo mesmo. Ali, entre as falanges, são chamadas de articulações interfalângicas ou interfalangianas. Tanto faz, tá legal? É um nomezinho mais complicado, tá bom? Mas a articulação em si é simples, né? A articulação em dobradiça é bem fácil, tá bom? Quarto tipo, condilar. Bom, aí nesse caso é necessário que em um desses ossos envolvidos nessa articulação haja uma superfície óssea arredondada chamada de côndilo. Por isso o termo condilar, que é derivado de côndilo. Onde existe então, olha, aqui ó, entre os metacarpos e a primeira falange. Tá? Não é igual a outra anterior não, tá? A que eu falei antes são entre as falanges. Agora eu estou falando dos metacarpos e as falanges proximais. Aqui, ó, onde está o círculo, tá? A parte arredondada, ó, é parte dos ossos metacarpos, tá? Ocorre, então, entre os metacarpos e as falanges das mãos e entre os metatarsos e as falanges dos pés. Justamente aqui onde está o círculo mostrando então o côndilo, tá? E lá, dentro desse círculo aqui, ó, espero que consigam ver, dentro desse círculo aqui, ó, tá a articulação entre a mandíbula e o osso temporal, tá? Então é a articulação temporomandibular. Também tem um côndilo. A mandíbula possui um côndilo, que é essa parte arredondada da mandíbula que se encaixa lá em cima no osso temporal. Por isso esse nome, articulação temporomandibular, tá? Conhecida popularmente, mais comumente como ATM. ATM, as iniciais de articulação temporomandibular, tá legal? ATM. Próximo, acho que é o quinto. Ah, não, tem mais um exemplo aqui de condilar, que na verdade é o exemplo assim, considerado mais clássico de condilar, é o joelho, tá? Aqui estão ó, os côndilos do fêmur e os côndilos da tíbia. Quais são os ossos envolvidos na articulação do joelho? Fêmur e tíbia. A patela também está ali? Tá, mas ela é um elemento passivo. A fíbula também está aqui? Está, mas também é um elemento passivo. Sem esses dois ossos, a articulação do joelho permanece, tá? Então, a articulação de fato ocorre entre fêmur e tíbia, tá bom? Nome, é joelho mesmo, tá? Essa aí não deu para complicar não, tá bom? Assim como cotovelo é cotovelo, joelho é joelho. Esse é o nome mesmo técnico para essas articulações. Joelho, vista anterior e joelho, vista posterior. Condilar então foi, vamos para a elipsoide. Olha, a elipsoide é muito semelhante à articulação condilar, porque também tem côndilo em algumas delas e o movimento é quase o mesmo, que é flexão-extensão. A diferença é que essas articulações elipsoides, elas fazem um pouco mais de movimento do que a condilar. Tá? Então é encontrada aqui ó, entre o rádio e os ossos do carpo. A extremidade do rádio é de forma elipsoide, forma elíptica, e aí proporciona uma série de movimentos que o nosso punho faz. Ó. Você consegue posicionar aqui a mão. Ó. Ele faz esse movimento, ó, flexão, extensão, faz também adução e abdução. Ó. Se mexe assim e faz a circundução, que é esse conjunto de 4 movimentos. Tudo bem, gente, eu não costumo cobrar, nem é o objetivo da disciplina de vocês, saber sobre movimentos, tá? Eu estou só citando alguns movimentos para poder ilustrar a articulação. Então, quando eu falo flexão, extensão, adução, abdução, circundução, não se preocupem, eu não costumo cobrar sobre esses termos de movimento, tá? Só cobro sobre termos de direção, que vocês viram lá na parte introdutória. Tá bom? Então, articulação radiocárpica,
radiocárpica, entre o rádio e os ossos do carpo. E aqui está uma imagem melhor, né, que mostra o formato da extremidade do rádio se ligando aos ossos do carpo. Tá bom? Tem mais aqui um exemplo, ó. Mais uma imagem da elipsoide, ó, movimentos do punho, tá? Então são esses movimentos aqui, como eu falei, como eu ilustrei para vocês, aqui está uma sequência de movimentos do punho para ilustrar bem a articulação elipsoide, tá bom? Sexto e penúltimo tipo. Deixa eu entrar aí. Articulação celar. Tranquilo? Essa é bem fácil também, e só existe um exemplo. Celar vem de cela. E aí tem um detalhezinho de língua portuguesa. Cela com S é cela de cavalo, cela com C é cela de prisão. Tá? Então aqui, ó, celar com S vem de cela de equitação, cela de cavalo. E aí, ó, existe só um. É a articulação entre esse ossinho do carpo e o metacarpo do polegar. E aí, olha que palavrão que ficou como nome dessa articulação. É a articulação carpo-metacárpica do polegar. Só existe esse exemplo de articulação celar. E por que do nome celar? Porque acham que esse osso aqui, que é o trapézio, ele se assemelha a uma sela de cavalo, uma sela de equitação. Bom, tem que ter um pouquinho de boa vontade para aceitar essa informação, tá? Muitos não aceitam que realmente esse osso se assemelha a uma sela, e eu já digo mais, se esse é o único exemplo, eu fico brincando às vezes com meus alunos e falo assim, poxa, não dava para ter fingido que não viram essa? Pô, passa batido, né? Para que um tipo específico, né? Uma só no corpo humano todo, né? Se fosse eu, teria fingido que não vi essa e ia passar batido e a gente ia ter que estudar uma a menos, né? Tá bom. Vamos para o último tipo. Depois da articulação celar, estão vendo aí, né, gente? Que a seta está indicando bem aqui para onde está o formato do osso que se parece com uma cela. O último, bom, moleza, articulação plana. É aquela onde há um deslizamento, ó, deslizamento entre os ossos. Ela é plana por isso, porque as superfícies ósseas que estão em contato uma com a outra são aplanadas. Então, ocorre um movimento de deslizamento entre esses ossos, entre essas peças ósseas. Principais locais onde são encontradas: no carpo, na mão, e no tarso, no pé. Entre os ossos do carpo e entre os ossos do tarso. Lembrando que carpo é uma região da mão onde há 8 ossos. Tarso é uma região do pé onde há 7 ossos. Beleza, gente? É isso aí, ó. Então, vimos os 7 tipos de articulações sinoviais ou de artroses, tá? A plana é o último tipo, tá? Tem agora, para finalizar, um último assunto que fala sobre a estabilidade das articulações. Bom, o que é a estabilidade de uma articulação? Está até aqui nesse texto, ó. É a capacidade que uma articulação tem de resistir ao deslocamento de uma peça óssea sobre a outra, de uma extremidade sobre a outra. Em outras palavras, é a capacidade que uma articulação tem de se manter firme, íntegra. Isso é a estabilidade de uma articulação. E existem diversos fatores que influenciam nessa estabilidade, o que mantém os ossos unidos, tá? Quais são os elementos que mantêm esses ossos ligados, que mantêm a estabilidade de uma articulação? Então aqui, ó, são formato das superfícies ósseas, lógico, né? Vamos lembrar agora como que isso acontece? Ó, osso do quadril, uma cavidade, ó. Vou fazer aqui com a mão bem pertinho da câmera, ó. Uma cavidade. Cabeça do fêmur, ó, vou abaixar aqui. Cabeça do fêmur, olha como encaixa, ó. Beleza, ó, encaixou, ó. Cabeça do fêmur encaixou naquela cavidade do quadril, que é o acetábulo, ó. Assim encaixa perfeitamente. Então, perceberam como o formato dos ossos influencia na estabilidade de uma articulação? Influencia, né?
Então aqui, o formato das superfícies ósseas, os ligamentos, que como o próprio nome já diz, ligam um osso ao outro, os músculos, que também atravessam as articulações e ajudam a manter os ossos ligados, unidos, os tendões, que estão ligados aos músculos, também fazem isso, e é claro, o revestimento externo do nosso corpo, que é a pele, também auxilia nessa estabilidade. Tá? Então aqui são os elementos que contribuem para a estabilidade das articulações, de um modo geral. Tá? Nem nenhuma classe específica não. De um modo geral, esses são elementos que contribuem para a estabilidade das articulações. Agora, para finalizar, eu separei aqui uma sequência de imagens para vocês observarem como isso aqui influencia. A articulação do ombro, só os ossos. Olha lá com os ligamentos. Olha agora como os ossos são ligados, são conectados. Analisem com calma aí. Perceberam? Olha só, gente. São diversos ligamentos. Querem ver mais? Olha agora com os músculos. A mesma articulação do ombro com os músculos. Praticamente a gente não vê mais as extremidades dos ossos. Né? A gente não está vendo mais a escápula, nem está vendo mais o húmero. O húmero, tá? Então a articulação do ombro está totalmente tomada por esses elementos. E isso contribui para manter esses ossos ligados. Olha o quadril. Fêmur e o ilíaco, né? Olha agora com o ligamento. Tá vendo? Tem outro ligamentozinho aqui, na cabeça do fêmur. E olha por fora, a cápsula articular, que é o principal ligamento dessa articulação. Olha lá, envolvendo tudo. Olha o joelho. Quantos ligamentos tem no joelho? Os cruzados e os colaterais. São vários ligamentos para manter. Essa é a articulação mais complexa do nosso corpo, o joelho. Tá? Então tem diversos ligamentos que mantêm esses ossos ligados, tá? Tanto na parte anterior quanto na parte posterior, ok? A articulação mais complexa do corpo humano, joelho, ok? E um outro detalhe aí, só uma curiosidade. A articulação do nosso corpo que tem maior movimento, maior amplitude de movimento, são os ombros, tá? A articulação dos ombros, aquela chamada de glenohumeral. Glenohumeral, então, é a articulação que tem maior amplitude de movimentos. É aquela que tem, que se mexe mais, tá? Porém, a mais complexa, joelho. Olha o joelho agora com os músculos, com os ligamentos, com as bolsas sinoviais que evitam atrito entre os tendões, com os tendões também. Olha que interessante, gente. Queria que vocês agora, aí com calma em casa, analisassem, assistindo aí o vídeo e analisando esse slide, tá? Que eu vou mandar para vocês. Olha como realmente você não vê mais as extremidades dos dois ossos. Olha agora o cotovelo em cima, só ossos embaixo com os ligamentos. Também fazendo a mesma função. Olha como são os ossos do carpo, da mão, só os ossos, e olha como eles são com os ligamentos. Olha como todos ficam conectados uns aos outros. Incrível, né? E no pé também, mesma coisa. Olha o pé com todos os ligamentos, olha quantos tendões e ligamentos existem no nosso pé. Muito legal, né? Então, esses fatores, né, essas estruturas, estão vendo, comprovando agora com as imagens, contribuem significativamente para manter as articulações estáveis, tá? Mantém, então, a estabilidade das articulações. Tá legal, gente? Beleza? E é isso. É só. Dessa forma, então, eu encerrei aqui o sistema articular ou a artrologia, tá legal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e, mais ainda, que tenham aprendido sobre articulações. Qualquer coisa, me procurem lá no WhatsApp para tirar dúvidas, tá bom? Espero que todos assistam também, tá? Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo e até o próximo. Valeu, abraço. Tchau, tchau.